Boa tarde, queridos amigos, queridos seguidores do canal ACP. Matemática é aqui. Com vocês, Antônio Carlos, professor. E hoje venho trazer para vocês o conteúdo da semana 1 do PET 3 do 7º ano do ensino fundamental. Operações com números racionais. Dentre elas, nós veremos adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. Mas antes de começarmos, já te convido aí a dar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que são postados aí a cada semana. E não esqueça também de me seguir aí em todas as minhas redes sociais. Os links estão logo abaixo na descrição deste vídeo. Aí embaixo está passando agora o meu Instagram, @AntônioCarlos_professor. Me segue lá, mande o seu direct com sugestões de vídeos novos para o canal. Vamos lá! Adição de números racionais. Para somar números racionais, primeiramente nós devemos saber o que são números racionais, ok? Primeira coisa que nós temos que saber é isso. Então, quando nós começamos a contar, quando nós começamos a aprender os números, nós começamos sempre com o conjunto dos números naturais, que são aqueles números encontrados aí na natureza. Eles são representados pela letra N, ok? Quais são esses números, né? Nós temos aí o número, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Eles são infinitos. Depois disso, vem aqui, vem os números inteiros, que são quais? Os números inteiros são aqueles números que já temos, né, que são aí os números naturais, mais os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Eles são infinitos. E depois dele, nós temos os números racionais. Eles são representados pela letra Q, tá? Q de quociente, que é o resultado da divisão. Porque toda fração, né, todo número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de uma fração, tá ok? Vamos lá. Como que a gente representa? A gente representa na forma A sobre B. Lembrando que o A é o numerador, o B é o denominador. Este A pode ser qualquer número que pertença aí ao conjunto dos números racionais, ao conjunto dos números inteiros. O B também, porém a diferença dele para o A são que na divisão não existe divisão por zero. Então, nós não podemos ter o zero aqui. A gente coloca esse Z asterisco, tá? Que é os números inteiros sem o zero. Então, número racional é todo aquele número que pode ser escrito na forma de uma fração. Temos como exemplo, né, o número 3/4, o número 0,15, o número 8,75, nós temos a dízima periódica 1,333 e diversos outros exemplos, tá ok? Vamos lá, adição e subtração de números racionais, ou seja, números que podem ser colocados em forma de fração. Então, para nós determinarmos, né, a soma algébrica de dois ou mais números racionais, a gente vai usar os conhecimentos que a gente adquiriu, né, sobre fração com o PET 2, tá ok?
Lá no PET 2, a gente viu, né, que quando os numeradores são iguais, a gente soma, desculpa, quando os denominadores são iguais, a gente soma os numeradores e repete os denominadores. E quando os denominadores são diferentes, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador, que é a parte de baixo, e multiplicar pelo numerador, que é a parte de cima. Vamos lá num exemplo. Em um certo mês, uma cidade teve temperatura máxima de 12,5 graus Celsius e temperatura mínima de menos 2,6 graus Celsius. Neste mês, qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas neste mês, nesta ordem? Então, a temperatura máxima foi de quanto? Foi de 12,5 graus Celsius. Como eu quero saber a diferença, vai ser menos. Então, menos o quê? A temperatura mínima, que é de quanto? Menos 2,6 graus Celsius. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar da seguinte forma: 12,5 graus, menos com menos fica mais 2,6 graus. Fazendo o cálculo, 12,5 mais 2,6. Vai dar quanto? 6 com 5 são 11, vai 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. E o 1 eu repito. Então, a diferença de temperatura foi de 15,1 grau Celsius. Ou seja, uma diferença muito grande. Tá ok? Vamos ver agora uma expressão numérica. Então, vamos calcular o valor dessa expressão aqui. Primeiramente, nós vamos tirar dos parênteses, então ficamos com 1/3, mais com menos fica menos 1/4. 1/3 menos 1/4, nós podemos tirar o mínimo múltiplo comum, ou então, como são 2 apenas, multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado aqui, ó, 3. E depois, no final, a gente vai fazer da mesma forma. 1 vezes 4 são 4. 3 vezes 1 são 3. Então, menos 3 aqui. E de baixo a gente multiplica. 3 vezes 4 são quanto? 12. 4 menos 3 dá quanto? Dá 1. Então, o resultado dessa expressão numérica, 1/12. Ok? Entendido? Vamos lá. Multiplicação de números racionais. A multiplicação, assim como a soma e a subtração, elas estão baseadas também nos conceitos adquiridos aí sobre fração, número decimal e número inteiro, que são os números racionais, tá ok? Para calcular o produto de dois números, né, representados na forma de fração, a gente multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Pegando como exemplo aqui, ó, 1/4 vezes 2/5. Basta multiplicar direto. 1 vezes 2 e 4 vezes 5. Fazendo aqui, ó, 1 vezes 2, 4 vezes 5. 1 vezes 2 são quanto? 1 vezes 2 são 2. 4 vezes 5 são 10. Ficamos com 2 décimos. Dá para simplificar? Com certeza. Então, dividimos aqui por 2, porque ambos são pares. 2 por 2 dá quanto? 1. 10 por 2 são 5. Ficamos com a fração irredutível 1/5. Tá ok? Vamos lá. Para multiplicar números na forma decimal, procedemos, né, como se a gente estivesse multiplicando números naturais. A única diferença é que no final a gente vai contar as casas decimais e colocá-las após a vírgula, tá ok? Exemplo, né? Se eu tenho aqui, ó, 0,5
1,54 vezes 1,2. Então, nós multiplicamos 54 por 12, certo? 54 por 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Somando 8, 4, 5 mais 1, 6. Quantos números nós temos aqui após a vírgula? 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,648, ou seja, 648 milésimos, tá ok? Terceiro, considere uma multiplicação entre dois números. Quando os dois fatores possuem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Quando os dois sinais forem contrários, o resultado será negativo. Ou seja, se eu tenho mais vezes mais, ou seja, sinais iguais, o resultado é mais. Se eu tenho menos vezes menos, o resultado é mais. E se eu tenho mais vezes menos ou menos vezes mais, o resultado é negativo em ambos os casos. Então, basta você guardar. Se os sinais são iguais, fica positivo. Se os sinais são diferentes, fica negativo. Ok? Entendido, turminha? Vamos lá. Prosseguindo. Pegando um exemplo aqui. Ó. Lucas comprou 3,4 kg de limão ao preço de R$ 2,50 o quilograma. Quanto ele pagou nessa compra? Vamos ver? Então, é só multiplicar. 3,4 vezes 2,5. Esse zero não preciso colocar, pois o zero após a vírgula não tem valor. Ok? 5 vezes 4 são 20. Vai 2. 5 vezes 3, 15 com 2, 17. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Somando, ó, 0. 7 com 8, 15. Vai 1. 6, 7, 8. Quantos números nós temos após a vírgula? 2. Ou seja, ele pagou pelo limão R$ 8,50. Pegando agora um exemplo em forma de expressão, né, com fração. Como eu disse, basta aí nós multiplicarmos direto numerador com numerador e denominador com denominador. Tirando do parênteses, vai ficar 2/5 vezes menos 1/5. Menos 1/5, como é sinal diferente, tá? Eu não vou tirar. Então, multiplica aqui, ó, 2 vezes menos 1 e 5 vezes 5. 2 vezes menos 1 são quanto? São menos 2. 5 vezes 5 são 25. Ficamos com 2/25. Vamos ver agora a divisão. A divisão, como todos os outros, também está ligada aí às frações, aos números decimais e aos números inteiros. Números estes que nós já vimos nos PETs anteriores, tá ok? Então, para nós dividirmos, nós vamos dividir da seguinte forma. Por exemplo, se eu tenho 3/4 dividido por 2/5. Como que eu faço? Eu vou repetir a primeira fração, né? 3/4, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é 5/2. Multiplica direto, né? Lembrando aí, ó, 3 vezes 5 e 4 vezes 2. 3 vezes 5 são 15, 4 vezes 2 são 8. 15/8. Para calcular a divisão de números na forma decimal, a gente iguala as casas decimais e efetua a divisão normalmente como se fossem
números inteiros. Exemplo, se eu tenho aqui, ó, 0,36 dividido por 0,9. Aqui, ó, percebam vocês que nós temos duas casas decimais. Então, do outro lado, também tem que ter duas casas decimais. Ao passo que, quando eu faço isso, eu cancelo zero, cancelo a vírgula e faço a divisão normal aqui, de 36 por 90, tá bom? Fazendo aqui, ó, 36 por 90. Aí basta nós simplificarmos, pois os dois dão para dividir por 3, tá ok? 36 por 3 são 12, e 90 por 3 são quanto? São 30. Novamente, eu consigo dividir por 3. 12 por 3 e 30 por 3. 12 por 3 são quanto? 4. 4 e 15 dá, desculpa, 10, né? Dá a divisão de 30 por 3. Ficamos com 4 décimos. Mais uma vez, tem como simplificar, porque são pares, né? Então, 4 por 2 dá 2. E 10 por 2 são 5. Ficamos com a fração aí 2 quintos. Tá ok? Prosseguindo. Para dividir números racionais na forma de fração, a gente multiplica a fração primeira, né, pelo inverso da fração segunda, que foi o que eu acabei de fazer, né, agora há pouco ali. Vamos pegar aí um exemplo. Por exemplo, aqui, 1/3 dividido por 1/6. O inverso de 1/6 repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 6 sobre 1. 1 vezes 6 dá 6 e 3 vezes 1 dá 3. Então, 1 vezes 6 dividido por 3 vezes 1. 1 vezes 6 são 6. 3 vezes 1 são 3. 6/3 é igual a 2 inteiros. Tá ok? Ficamos aí com 2 inteiros. Terceiro, a regra do sinal prevalece a mesma para a multiplicação e para a divisão. Se você tem sinais iguais, tá? Sinais iguais, ou seja, mais com mais, menos com menos, o resultado é positivo. Se você tem sinais diferentes, ou seja, mais com menos ou menos com mais, o resultado é negativo, tá ok? Pegando aí um exemplo prático. Vamos lá. 2/3 vezes menos 1/5. O inverso de menos 1/5 é menos 5 sobre 1, que é igual a menos 5 mesmo, tá ok? Fazendo a multiplicação, ó, 2 vezes 5 por 3 vezes 1. Lembrando que o sinal você não pode tirar, tá ok? Vamos lá. 2 vezes menos 5 são menos 10. Então, menos 10 sobre 3 vezes 1, que são, 9, né? 3 vezes 1 não é 9, 3 vezes 1, 3. Ok? Potenciação. Como que a gente resolve? Então, potência, né? Lembrando, é aquela expressão onde a gente tem a base, que é o fator, e o expoente, que é o número de vezes que aquela base se repete. Pegando um exemplo bem prático, vou pegar aqui 2 ao cubo. 2 ao cubo, 2 é a base, que fica embaixo, e o expoente é o 3, que fica em cima. Então, o 2 vai se repetir 3 vezes, porque o expoente é 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim nós temos a potenciação. Vamos ver agora com fração. Menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3. Vou colocar todos entre parênteses, porque
porque é menos, tá ok? Se fosse mais, não haveria necessidade. Fazendo a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Estamos com 8 aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 são 27. Perceba... Opa! Coloquei um a mais aqui, né? Vamos apagar e vamos lá. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. Ficamos aí com 4 nonos de resposta, ok? Vamos lá para a raiz quadrada. Como que a gente extrai a raiz quadrada? Lembrando que raiz quadrada é aquele número que tem como resultado ele vezes ele mesmo, que dá o número que você quer, o número em destaque. Exemplo, raiz de 49 sobre 81. Então, ó, nós vamos tirar a raiz de 49, nós vamos tirar a raiz de 81, tá? Não precisa, se você não quiser, fazer separado assim. Basta, né, que você saiba qual número que multiplicado por ele mesmo é igual a 49. É o número 7, porque 7 vezes 7 são 49. Qual número multiplicado por ele mesmo que dá 81? O 9, pois 9 vezes 9 são 81. Tá ok, turminha? Eu espero aí que vocês tenham entendido, tenham aprendido e tenham gostado. Se entenderam, se gostaram, já sabem. Não esqueça aí de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que são postados aí a cada semana. E se você ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários desse vídeo ou então nos directs aí das redes sociais. Eu espero que vocês aprendam, espero que nós tenhamos um terceiro bimestre muito proveitoso. Fiquem todos com Deus, forte abraço e tchau!